Como você sabe, nós estamos conversando sobre o Evangelho de Lucas, desde o capítulo 9 até o 19 nós vamos. É bastante coisa. Eu acho que a gente vai até o final do ano conversando aqui. Não temos pressa, né? Não temos pressa. Temos uma vida para viver, porque Evangelho não é um lugar para se chegar, não é um alvo para se alcançar. Evangelho é uma vida para se viver. A gente vai andando, né? E Deus vai nos ensinando e a gente vai aprendendo uns com os outros, com o próprio Espírito Santo e tudo isso. Bom, e nós temos nos debruçado sobre Lucas 11, porque é um texto que narra justamente essa viagem de Jesus ali no território samaritano, né? E as suas falas, as suas palavras, elas são realmente muito importantes para nós. É o que a gente tem tentado perceber e aprender no decorrer de cada dia aqui. Então nós vamos lá de Lucas 11, hoje versículo 27. Você vai ouvir aí o vizinho batendo, começou ontem a bateção, vai continuar um pouco, tranquilo, né? Nada demais. Diz assim, eu vou ler 2 versículos, tá? Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as obedecem. Eu resolvi deixar esse tópico separado porque ele realmente deve ser visto de forma separada. Ontem nós conversamos um pouquinho aqui sobre... Ontem não, sexta-feira, né, dentro desse texto de Lucas 11, Jesus fala sobre... ele está, na verdade, dentro de um conflito com os líderes religiosos da época que questionavam que ele expulsava demônios em nome de Beelzebu, pelo poder de Beelzebu, pelo poder de Satanás. E aí Jesus se contrapõe a isso, é claro, e a gente conversou sobre isso. Essa conversa vai, essa conversa vem. Jesus fala com aqueles homens, Jesus repreende aqueles homens, Jesus diz: aquele que não está comigo está contra mim. Ele fala sobre o valente que é amarrado, e isso a gente sabe que é a chegada do reino de Deus. Dentro desse movimento bonito em que Jesus está falando, uma mulher, enquanto ele está falando, diz isso aqui no versículo 27. Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. São só 2 versículos, mas a gente aprende coisas aqui. E eu quis separá-los porque é óbvio, né? Jesus vem falando e chega agora essa declaração dessa mulher muito interessante, e a resposta de Jesus também é muito interessante. Bom, vamos a algumas informações importantes. Lucas é o único que registra esse incidente. Os demais evangelhos sinóticos não registram, muito menos João. Só Lucas registra. E Lucas tem a mania, boa mania, eu diria, de registrar a relação de Jesus com as mulheres, o respeito de Jesus para com as mulheres. A maneira como Jesus trata as mulheres é vista por Lucas de um jeito especial. É assim que a gente deve ler também os evangelhos. Eu acho que vale a pena essa colocação. Às vezes a gente lê Mateus e acha que Mateus fala a mesma coisa que Lucas. Basicamente sim, mas o olhar de Mateus é um, o olhar de Lucas é outro, o olhar de Marcos é outro, o olhar de João é outro. Né? Mesmo sendo um evangelho, a gente chama de evangelhos sinóticos, e a palavra sinóticos quer dizer parecidos, esse olhar atento em que a gente observa o olhar do autor é fundamental, e Lucas tem esse destaque. Lucas destaca a forma como Jesus trata as mulheres. E isso deve ser visto por nós como algo diferenciado. Por quê? Porque as mulheres eram absolutamente colocadas de lado dentro da sociedade em que Jesus está inserido. As mulheres no Oriente, no primeiro século, eram colocadas literalmente de lado. Não tinham voz, não tinham vez. Eu só vou dizer um exemplo para você. Os próprios discípulos, quando narram a quantidade de gente presente numa multidão, você já viu como é que eles dizem? Haviam cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mulheres e crianças nem entravam na contagem
de uma multidão. Só para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia de como as mulheres eram desprezadas. Elas não podiam se dirigir a homem nenhum, era coisa muito complicada. Enfim, Jesus não se comporta assim. Jesus rompe essa cultura equivocada de desprezo à mulher e sempre Jesus valoriza a mulher. Por quê? Porque os preconceitos criados pelos homens, eles não encontram lugar no reino de Deus. Todo ser humano tem um valor inerente em si mesmo. Somos a imagem e semelhança de Deus. O fato de Jesus ouvir essa mulher e responder a ela, para nós já é algo para se ater, para a gente prestar atenção e realmente admirarmos a atitude de Jesus e trazermos isso para os nossos dias. Evangelho que prega preconceito não é evangelho. Evangelho que prega apartamento, separação, distinção de pessoas, ou pela cultura, ou pela raça, ou pela cor, ou pelo próprio credo, não é? Não é evangelho. Nós temos que sempre ter as portas do nosso coração abertas para a convivência com todos e com respeito àqueles que se dirigem a nós, mesmo quando eles não apresentam a mesma fé que a gente. E Jesus, ele repreende bastante os fariseus, É bem interessante isso. Jesus grita com os fariseus, ele se exalta lá no templo. E ali não é uma atitude pecaminosa, porque ele está defendendo os seus valores e está se colocando numa condição de julgamento para aqueles que violavam aquilo que acontecia dentro do templo, Mas é interessante como ele trata com tanto carinho os que não tinham nenhum apreço pela religião. As mulheres, os leprosos, os publicanos, os pecadores. Lucas usa o termo pecadores, e quando Lucas usa o termo pecadores, é deles que ele quer dizer. É para essas pessoas que ele está apontando, gente que não queria nada com a religião de Israel. Gente que não praticava a religião dos judeus. Tanto gentios, obviamente, como judeus afastados da religião judaica. E Jesus se relaciona com eles com tanto respeito que é realmente admirável, é realmente alguma coisa para nos ensinar. Em tempos de tanto sai daqui, vai embora, eu não tenho nada a ver com você, cabe a gente pensar um pouco mais nisso. Uma coisa que acontece, e eu já pulo para outro tópico aqui, mas uma coisa que acontece muito hoje é que a internet, ela possibilita a gente falar o que a gente nunca falaria olhando para as pessoas. A internet é a terra do ninguém. A internet é a terra da letra seca, não é? E como a gente não vê quem está falando, a gente escreve o que a gente quer. A gente fala o que a gente quer. Não estou nem aí se você... Eu estou olhando para uma câmera aqui, eu não sei quem está me assistindo, então um abraço, eu vou falar o que eu quero. Essa distância gerou em nós mais animosidade, mais capacidade de ferir o outro, mais capacidade de agredir o outro, mais capacidade de defender a minha ideia. Isso tem que acontecer sim, mas não do jeito violento que a gente tem visto hoje. Não do jeito preconceituoso. Deixamos de combater ideias e começamos a combater pessoas, não é? E se há uma coisa que Jesus não faz, é isso. Já dá pra gente aprender bacana aqui alguma coisa, É evidente que essa mulher estava estava de pé no meio do auditório reunido em torno de Jesus. Como eu falei, as pessoas falavam, Jesus respondia e tudo mais. Ela ouvia e finalmente ela se sente tão arrebatada pelo aquilo que Jesus fala, que pela força da verdade e da sabedoria das palavras de Jesus, eu fico imaginando a experiência que devem ter vivido os homens e mulheres que estiveram ao vivo ouvindo Jesus falar, Não dá nem pra gente imaginar isso. Mas de repente ela não se contém e ela solta essa frase: bem-aventurado é o ventre que te gerou, bem-aventurada é a mulher que te gerou. E é verdade. Vamos pensar um pouquinho, é verdade. Maria foi uma mulher bem-aventurada. Olha só
o que diz Lucas mesmo, capítulo 1, versículo 41. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Isabel fala a verdade, inspirada pelo Espírito, que aquela mulher, Maria, era bem-aventurada. E o que ela disse, aquela mulher, agora a Jesus, é uma verdade. Olhamos para Maria dessa maneira, como uma mulher que foi escolhida por Deus, com certeza pelo seu coração, pela sua disposição e por outras coisas que inclusive a gente vai citar agora. É claro que está longe de nós o entendimento, não cabe para nós o entendimento de que Maria mereça adoração, né? Já que a gente está falando dela, não é? Não cabe. Não cabe para nós, nós temos um entendimento diferente daqueles que entendem assim. Mas nós respeitamos, com certeza, e até admiramos Maria como uma mulher que foi usada por Deus para que o plano de Deus para salvar a humanidade de alguma forma ocorresse. Mas ela está no patamar de tantos outros servos, servas, homens e mulheres de Deus que colocaram a sua vida à disposição do reino, né? Mas aí vem a resposta de Jesus. Aquela mulher exalta Maria e diz, né? Bendito é o ventre que te gerou. E Jesus, inclusive, amplia essa percepção daquela mulher que fala com ele, porque ele diz assim no versículo 28, Antes, felizes são aqueles que ouvem as palavras de Deus e lhe obedecem. Algumas versões até ampliam essa percepção de Jesus, porque ele não está negando que Maria seja uma mulher bem-aventurada, mas ele está ampliando isso. Jesus não nega, aliás, confirma, né? Ele amplia esse alcance da frase daquela mulher, porque a verdadeira bem-aventurança ela não inclui só Maria, mas todo aquele que crê em Jesus e que obedece a Jesus. Acima de tudo, a bem-aventurança pessoal de Maria não consistia exclusivamente, nem prioritariamente, no fato dela ter dado luz ao Messias. É verdade. Maria não era tida como bem-aventurada por ter gerado Jesus, mas por ter se rendido à vontade de Deus. Ela é bem-aventurada porque ela se rendeu à vontade de Deus. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Se a bem-aventurança, se o valor de Maria estivesse em dar a luz a Jesus, essa situação ela é completamente única, né? É completamente única, é historicamente única. Isso faz parte de alguns eventos que nós temos registrados no texto bíblico que são únicos e que nunca mais se repetirão. O nascimento virginal de Cristo, a sua ressurreição, a sua morte, são coisas únicas. Então Jesus, se a mulher dizendo aquilo, Jesus tivesse assinalado que bem-aventurada é Maria porque gerou Jesus, ele não poderia estender isso para todo mundo, porque só Maria gerou Jesus. Mas Jesus diz que a bem-aventurança dela não está no fato de ter gerado Jesus, mas de ter obedecido. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, como Maria. A bem-aventurança de Maria está em obedecer a Deus. O anjo anuncia um ato sobrenatural a ser realizado em Maria, e você vai encontrar isso em Lucas, que ela ficará grávida pelo Espírito Santo, e ela questiona. É óbvio, Senhor, como é que vai acontecer isso? Era uma garota, gente, uma adolescente, uma jovem menina. De repente aparece um anjo e diz para ela que ela vai ficar grávida e ainda que vai ser pelo Espírito Santo. Rapaz, tem que ser, não é? É uma coisa, é desafiadora demais. E ela pergunta, como é que isso vai acontecer?
provavelmente cheia de medo, provavelmente cheia de dúvidas. E o anjo continua falando com ela. O Espírito Santo vai se apossar de você e ele vai gerar em você o Salvador, o Emanuel, que vai libertar o povo. E o final da conversa deles, pena que eu não trouxe aqui para a gente ler, é: Senhor, eis-me aqui como a tua serva, seja feita a tua vontade. Confrontada com o mistério, ela disse a Gabriel: eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor, que se faça comigo conforme a tua vontade. Maria apresenta a qualidade da obediência diante do plano divino, gente. E a gente sabe que não seria fácil para ela. Você vai gerar o Salvador. Que bacana. E ela deve ter pensado: vou ficar grávida. Eu tô noiva de José. Eu vou aparecer grávida. O que ele vai dizer? Você acha que essas coisas não passaram pela cabeça dela? O que meus pais vão dizer? O que a comunidade aqui vai dizer? Não é? Diante de toda a tradição existente para o noivado e para o casamento judeu, a coisa era muito, muito complexa. A situação cultural não ajudava nem um pouco. Tudo contribuía para ela dizer: não, estou fora. Mas ela diz: eis aqui a tua serva, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu te pergunto uma coisa aqui, cá entre nós. Será que nós estamos prontos a obedecer a Cristo, mesmo diante da possibilidade de perdermos muitas coisas? É disso que Jesus está falando, entre as entrelinhas ali da conversa de Jesus, né? Será que a gente tem no coração essa mesma disposição de Maria? Porque Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem e obedecem. Aliás, Jesus diz em João: aqueles que têm o meu mandamento, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Dizer que ama Jesus é bem fácil. Dizer que serve a Jesus é bem fácil. Servir a Jesus guardando os seus mandamentos é o grande desafio para a nossa vida. E o plano de Deus se cumpre aqui assim. Como é que Deus trabalha hoje? Através do seu Espírito que habita em nós. Nós somos parte do corpo de Cristo. Imagine, Jesus não está mais fisicamente aqui. Mas ele chama a igreja, Paulo chama a igreja de corpo de Cristo. É Jesus que continua andando aqui na terra e fazendo a obra que Jesus fez, revelando o Filho. Aliás, nós revelamos o Pai, nós revelamos o Filho, como igreja revelamos o Espírito. A gente falou sobre isso ontem. É Jesus andando no meio dessa miséria toda e obedecendo, não é? A igreja obedecendo Cristo, fazendo a sua vontade. O plano de Deus para trazer Jesus até nós passou pela obediência de uma jovem adolescente do primeiro século. A gente não para pensar nisso. Mas sejamos obedientes, porque Deus vai agindo na vida dos outros, na nossa própria vida. Quando obedecemos a Deus, somos seu instrumento para que Ele cumpra a sua vontade. A gente às vezes ora por isso: Senhor, faz a tua vontade, muda esse mundo, salva o meu vizinho. Então, de repente Deus está te enviando para pregar para o seu vizinho, porque atos de aparição de anjos são bem extraordinários. O ordinário é nós andarmos na terra fazendo a vontade de Deus, porque assim a gente se apresenta diante dele bem-aventurados. É o que Jesus nos ensinou e eu espero que isso caiba para todos nós, em nome de Jesus, né? É isso aí.